Então é isso, meninas. Eu vou pedir para quem tiver com o áudio aberto, para fechar o áudio. E então a gente vai começar com as apresentações, né, Dani? Então, esse é o nosso primeiro encontro para discussão de casos de fisioterapia em obstetrícia, tá? O objetivo da supervisão é a gente fazer alguns encontros online com vocês, né? Que a gente possa seguir um raciocínio no planejamento da fisioterapia em obstetrícia, do nosso trabalho como fisioterapeuta, é, tanto na questão das nossas práticas, das nossas técnicas, quanto também na gestão de programas de educação em saúde, para mostrar, né, para convênios, mostrar para o Sistema Único de Saúde também, para quem está na rede pública, o quanto a fisioterapia em obstetrícia é, transforma a vida da mulher, né? Essa assistência de educação em saúde é muito importante, a gente também vai ter um encontro para falar disso, né? Toda a parte de gestão, de como conseguir com um plano de saúde, como que funcionam os seguros de saúde, os planos de saúde, a questão de reembolso, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da experiência que a gente tem disso também. A questão do planejamento financeiro, como que a gente organiza os nossos gastos, como que a gente se planeja, como que a gente faz uma planilha de custos, né? E a questão também do espaço físico. Então, para quem não sabe, a Daniela também está começando um projeto novo, né? Dani, você quer comentar um pouquinho? Eu estou no momento de transição de consultório para clínica e junto com a equipe, né? Equipe de arquitetos, de mentoria, de marketing, de toda a gestão, né? De contador, de advogado. Então, tem muita gente envolvida nesse processo de transição. A gente bolou um passo a passo e uma organização do que é necessário junto à Anvisa, junto ao CREFITO e junto a esse encantamento do nosso paciente para que ele se sinta a nossa paciente também. Então, a gente fala do cliente como um todo, porque a gente não atende só mulheres nesse caso, a gente atende a família que gesta, então, por isso que a gente fala no masculino, né? E como a gente vai encantar esse paciente e transformar esse atendimento de uma forma mais global, envolvendo os cinco sentidos, né? Então, tudo isso a gente coloca na supervisão como um extra para vocês que a gente colocou para vocês adquirirem todo esse know-how que a gente tem, a gente está dando para vocês. É por isso que a gente está nesse momento de vida, né, dando de presente para que vocês possam melhorar a fisioterapia, melhorar o atendimento, melhorar a experiência que esses pacientes têm junto com a fisioterapia, dando qualidade de vida, dando bem-estar, dando saúde nos nossos atendimentos. E o nosso programa de supervisão, a gente está elaborando, né? Então, a gente já tem os temas, a gente teve que fazer algumas mudanças de datas, né? Justamente por conta da Dani estar organizando aí todo o trabalho dela na clínica nova, junto com essa gestão de equipe, porque assim, eu já tive clínica, já tenho de convênio, a Dani começou no consultório pequeno, agora está crescendo, ela conseguiu comprar o espaço dela, está reformando, com toda essa estrutura, né, de cuidado, de atenção, aquela mulher que vai chegar no espaço e vai sentir abraçada, acolhida, né? Então, tudo que a gente vende sem querer vender, né? E como que a gente pode fazer a gestão disso? Então, muita gente que às vezes está atendendo num espaço, não sabe como melhorar, ou quer planejar para melhorar o espaço de atendimento, para poder oferecer um serviço diferenciado, né? Então, a gente quer trazer essas visões também dentro da nossa supervisão. E o objetivo da gente aqui hoje, né, Des- é... Desculpa, Oi, Lu. pode falar.
desculpa, visões que a gente não precise desembolsar muita coisa, né? Que a gente possa ter esse olhar mais cuidadoso, mais amplo, mais holístico, mas sem grandes investimentos financeiros, e sim investimentos emocionais, né? A gente se envolver mesmo com o paciente, integrá-lo como um todo, sem precisar gastar, desembolsar muita coisa, mas entendendo para quê, por que a gente está ali e o porquê de cada item, de cada detalhe, da cor, daquela decoração, daquele móvel naquele lugar, né, daquele cheiro, por que não? Porque aquela comida ali, porque aquela comida ou não aquela comida. Então, tudo envolve realmente os cinco sentidos, a textura, o toque, como é essa aproximação, como é essa fala. É muito mais complexo do que a nossa tecnicidade. Então, é realmente um plus que a gente está dando. Pode falar, né? Tá mudo. Então, para quem não conhece a Dani, né, Dani, faz uma apresentação sua. Eu sou fisioterapeuta, né, de base. Eu atuo na área desde 1999, então tenho 25 anos aí, completei agora em maio, 25 anos de atuação na área. Me formei em Natal, no Rio Grande do Norte, fiz o certame do COFITO, fiz minha primeira prova do certame lá em 2012, tive a titulação em 2013. Tenho 8 pós-graduações na área, né? Então, sou doida por estudar. Estudo, tem 3 pós-graduações em psicologia, né? Dentre elas a acupuntura. Então, tenho a formação em acupuntura, a pós-graduação em acupuntura. E sou terapeuta perinatal, porque a gente cuida dessa perinatalidade, dessa família que gesta, dessa parentalidade que está crescendo, né? Dentre essas pós-graduações, mestrado e doutorado. Doutorado, esse ano eu estou fazendo 11 anos de doutorado. Estou doida para ir para um pós-doutorado, para um pós-doc, porque quem estuda não para de estudar e a gente não pode parar de estudar. Então, realmente, eu tenho uma carga longa aí. Já atendi mais de 5 mulheres, 5.000 mulheres gestantes, tenho quase 2.000 partos nas costas, e tenho um pouquinho de conhecimento, não quero parar por aí, e quero trazer toda a minha experiência, todo o meu cuidado, tudo que eu aprendi, as pedras no caminho, para vocês, para que vocês possam trilhar um caminho mais fácil do que o que eu trilhei, para que a gente possa crescer juntos, né? Eu não vejo os demais fisioterapeutas como concorrentes, eu acho que tem paciente para todo mundo, eu acho que tem espaço para a gente crescer, eu acho que a gente pode crescer junto, acho que a gente pode ajudar umas às outras, acho que a gente pode sim ajudar a fisioterapia a ser cada vez melhor, ser cada vez mais reconhecida e necessária, e mais do que a gente já sabe, para a saúde dessa mulher gestante. Exatamente. E um pouquinho aqui do meu trabalho, né, para vocês. Eu fiz a minha formação em Mogi das Cruzes, me formei em fisioterapeuta, né, no ano de 2000. Depois eu iniciei a minha especialização na Unifesp e foi uma caminhada longa, né, uma caminhada de muitos anos. Eu fui do início lá, quando fisioterapia pélvica não era nada, ninguém sabia o que era, né? Então, quando a gente falava de fisioterapia pélvica, todo mundo falava assim: ah, mas o que que é isso, né? O que que você faz, né?
Você inventou uma área nova da fisioterapia para ganhar dinheiro, né? E quando eu estava na faculdade de físio, já tinha esse sonho ideal de atender gestantes, de trabalhar com fisioterapia na gestação, né? No meu primeiro ano de formada, eu fiz um acompanhamento em sala de parto de um hospital público em Mogi das Cruzes, que a minha prima é ginecologista lá, né? E dava plantão no hospital e eu ficava com ela no plantão, né? Fiquei com ela algumas vezes. E aí foi ali que eu fui tendo os meus primeiros contatos com sala de parto, com cesárea, com hospital público, né? Com passar a noite acordada, paciente gemendo de dor, né? E naquela época eu não tinha a mínima noção do que seria essa fisioterapia em obstetrícia, né? Tinha a enfermeira que colocava as mulheres para andar, né, para caminhar, mas a maioria ficava deitada numa sala onde tinha um monte de gente esperando para parir, né? E aí, foram as minhas primeiras experiências. E aí eu fui buscando sempre uma formação voltada para cinésio, né, para movimento, para exercícios terapêuticos. E aí eu fui intensificando a minha formação no conhecimento de algumas técnicas, cadeias musculares, o pilates, o hipopressivo, né? Fui fazendo algumas formações voltadas para fáscia também. Hoje eu faço parte de uma equipe de profissionais de uma casa que chama Casa Obstari, que tem doulas, obstetrizes, médico, né? Então, tem profissional que faz acupuntura, tem nutricionista, psicólogo, então é bem interessante, assim, como forma de trabalhar dentro de uma equipe multiprofissional, né? E cada vez mais a gente sente que os profissionais têm dado mais atenção para o nosso trabalho, entendido que o nosso trabalho na gestação não é só usar um epinô, né? E não lacerar no parto, né? Então, isso eu vejo assim com uma grande alegria, porque a gente sempre falou isso, né, Dani? Físio na gestação não é, não é períneo só, né? Não é, a gente não quer que os médicos encaminhem para a gente ou que as mulheres procurem a gente para fazer um epinô, né? Porque é o nosso trabalho subutilizado, né? Subaproveitado. Então, aqui um pouquinho dos nossos objetivos, né? Hoje trabalhar a questão da dor pélvica na gestação, principalmente no final da gestação, né? Que é essa dor que elas reclamam, ai, dói uma dor aqui embaixo, sinto uma pressão, eu sento e levanto, sinto uma fisgada, às vezes quando eu ando, eu sinto mais incômodo quando anda, parece que está tudo solto, né? Então, o que são essas dores na região do púbis, da sacroiliaca, nesse final da gestação, né? Então, é importante a gente identificar, compreender os sintomas específicos dessas dores nas gestantes. E uma coisa que eu acho que a Dani também deve concordar comigo, o cuidado com a região articular na gestação, ele deve começar antes do período dela ter dor. Se a gente imagina que a barriga, né, vai estar maior, vai fazer mais pressão nessas articulações da pelve, vai forçar mais, no momento em que ela tiver mais relaxina, né, de 30 a 34 semanas, que essa dor normalmente vem nesse período, se você faz um acompanhamento ao longo da gestação, é interessante que você pense em dar mais estabilidade para essas regiões logo no início da gestação, né? Então, alguns recursos específicos que a gente vai estar trabalhando hoje aqui nessa discussão de caso, que vocês aproveitem isso ao longo da gestação também, tá? E que vocês tragam para a gente como que é no dia a dia de vocês. Quem está aqui assistindo a nossa discussão de caso, que vê isso acontecer numa frequência grande. Nossa, elas reclamam bastante. Ah, eu faço alongamento de adutor. Então, uma coisa que a gente quer chamar a atenção de vocês, por que não fazer um alongamento de adutor?
né? O que que a gente pode fazer? Será que que alongamentos que a gente poderia estar proporcionando para o melhor alinhamento dessa pelve, sem o prejuízo nessa articulação do pubis, porque alongamento de adutor forçaria o pubis, né? E, Dani, pode complementar, estou vendo que você está aí com a pelve. Porque essa dor púbica ou essa dor sacroiliaca, né? Ela geralmente acontece na hora do movimento. Então, não é uma dor que acontece, que com frequência acontece quando a mulher está parada. É uma dor que acontece quando a mulher vai movimentar. Ou quando ela muda de posição, está deitada, vai se levantar da cama, então quando ela gira, ou quando há a báscula, né? Então, por que essa prevenção? Porque essa pelve, ela vai se adaptar à barriga que cresce. E se não houver a movimentação e o ajuste músculo-ligamentar suficientemente adequado a essa adaptação da barriga que cresce, do abdômen que vai ficar mais protuso, né? Essas articulações que sustentam a pelve vão sofrer. Então, vão ficar sobrecarregadas e aí sim vão causar dor. Então, em algumas mulheres é um desconforto leve, em outras são dores que elas não conseguem se levantar da cama ou virar na cama, simplesmente virar na cama. Então, é dores e desconfortos, por isso que a gente trabalha com prevenção. E a prevenção vai da adaptação da barriga que cresce. Então, adaptação corporal. Às vezes é muito estranho a gente falar, ai, vamos, a fisioterapia trabalha com adaptação corporal. Sim, é pura e simplesmente a adaptação ao corpo que gesta. Esse corpo precisa de uma adaptação principalmente pélvica, mas também de respiração, também de circulação, também de emocional, né? Então a gente tem toda uma adaptação aí, muscular, ligamentar, articular como um todo, né? Então precisamos E é prevenir. interessante que você falou emocional, né? Porque às vezes dá a impressão de que quando a gente fala das questões emocionais na físio, parece uma coisa muito não palpável, né? Ah, o emocional tá ali, mas de que forma que a gente pode trabalhar com esses aspectos emocionais na físio de uma forma mais fácil da gente entender, né? Eu sempre procuro pensar o seguinte: quando você tem uma emoção, seja ela de alegria, de tristeza, de raiva, percebe seu corpo, como seu corpo reage àquele sentimento, àquela emoção. Percebe? Se você consegue sentir que tem uma região que fica mais tensa, né? Ou que você tem alguma reação física do tipo frio na barriga, dor de barriga, vontade de fazer xixi, né? Ou que você vai no banheiro com vontade de fazer xixi, mas o xixi não sai, né? Ou que você perde a fome, sente dor no estômago, dor de cabeça, fica com a vista turva, fica zonza, tem enjoo. Olha quantas reações físicas que vêm de uma emoção, de um sentimento. Aí já deu para a gente perceber de uma forma bem prática que o corpo e as emoções é uma unidade. Uma coisa não vive sem a outra. No momento que você tem uma emoção, um sentimento, que você entra em contato com isso, o seu corpo também sente. E ele expressa esse sentimento em formas físicas. E o que a dor pode falar? Quando uma pessoa está com dor, o que isso traz de positivo para ela? Primeiro, quando você fala para alguém que você tem dor, a pessoa já te dá mais atenção, né? Então, de forma secundária, você consegue, não que isso seja uma intenção sua, ficar com dor para ter atenção, mas de forma secundária, você tem mais atenção quando você está com dor, né? E o que acontece? Dependendo, o corpo busca alguns mecanismos para ele lidar com aquilo que ele não está sabendo lidar. E às vezes a dor é um mecanismo.
Porque assim, se eu falo que eu estou cansada, quando estou gestando, né? Ah, você é fraca. Mas se eu falo que eu estou com dor, ah, mas é mesmo, tem mais peso. Então tem uma justificativa, né? Se eu falo que eu estou mais deprimida, que eu estou angustiada, ah, isso é coisa da sua cabeça, não é assim? Né? Então, é como se começasse a delimitar algo que você permite que você tenha, porque tem uma aceitação social ou dentro do ambiente familiar de que você tem o direito de estar com dor. Mas às vezes você não tem o Fora, direito de estar fora angustiada. que a própria gestação, ela já gera um certo estado de medo, né? De tensão. E a dor, ela vem naquele ciclo de medo, de tensão, de dor, né? Que aumenta o medo, que aumenta a tensão, que aumenta a dor. E se a gente estar com uma dessas coisas, uma vai aumentar a outra, né? E tudo isso é interligado. Então, só o fato da gente falar que está com dor, a gente já gera tensão. Só o fato da gente já estar com medo de gestar, a gente já está com tensão, com dor. E a gestação em si, ela gera medo. Quando a gente entra no processo de educação em saúde, que faz parte da fisioterapia, a gente tira muito desses medos que geram tensões, que geram dores. Então, educar em saúde faz parte do nosso corporal, sim, que faz parte do nosso emocional. Então, esse emocional, ele está aí também. Então, cuidar do emocional é cuidar da mulher que gesta, não é ser psicólogo, não é virar terapeuta, né? Você não está gabaritado para ser terapeuta se você não se especializou para isso. Mas você educar em saúde é você cuidar do emocional dessa família que gesta, é você dar informações para que essa família possa desmistificar algumas coisas e ir entendendo que aquele processo é natural, faz parte, é esperado, sem grandes tensões, sem grandes medos, sem grandes ansiedades, fazendo com que o medo, a ansiedade, que eles não tomem conta de todo o processo, que eles estejam presentes, mas controlados, tá? Porque isso faz parte. Tá E mudo, Li. ah, eu esqueço. Então assim, é importante também quando a gente fala de dor, né? E isso, lendo o artigo, ficou muito claro para mim, que os artigos são voltados para melhora do sintoma de dor a partir de um ajuste biomecânico, de uma melhora de força, de tensão muscular. Só que existem componentes da dor que não estão ligados a uma alteração física. Tá? E o que, que acontece? Quando a gente trabalha com técnicas de relaxamento, com técnicas de mindfulness, com essa gestão de dor, a gente vai trabalhar com aspectos que não são biológicos. Então, aquela dor nem sempre tem uma causa física, causa, né? É claro que dentro da gestação são 9 meses. Uma dor para ser crônica, você precisa pelo menos ali de 6 a 8 semanas, né? 3 meses, para ela ser considerada uma dor crônica, tá? Então, dentro da gestação, você pode ter um quadro de dor pélvica crônica, né? Que foi cronificando ao longo da gestação, com aspectos emocionais envolvidos nessa dor, que independe de um fator biológico, de um encurtamento, de uma fraqueza, de uma tensão muscular, de um ponto gatilho, né? Porque esse corpo recebeu um estímulo de dor. E aí que chama a atenção da gente, por exemplo, porque os trabalhos de fisioterapia, e essa revisão sistemática a gente vai ver que uma das conclusões dela é que os trabalhos são feitos com uma metodologia ruim,
porque você coloca várias técnicas, compara várias técnicas, as técnicas são diferentes entre si, e os grupos não são grupos homogêneos, são grupos heterogêneos, né? Só que aí que eu falo, alguém já fez algum trabalho de fisioterapia na prática e que alguém que já tenha tentado ao menos fazer um trabalho de pesquisa na prática da físio, sabe que isso é impossível. É impossível a gente ter um modelinho do tipo assim, essa garrafinha aqui igual para todo mundo. Se a gente pega um grupo com a mesma idade, o grupo vai ter heterogeneidade e você vai ter que fazer mudanças nessa garrafa para que essa garrafa sirva para a maioria do grupo. Entendeu? Então, a forma como a gente olha as metodologias do trabalho, a gente teria que mudar essa forma de olhar. Porque é como se fosse uma pessoa que não sabe da prática da fisioterapia, fazendo pesquisa, sem o olhar da prática. Querendo pegar aquilo que acontece na prática e incluir uma metodologia de pesquisa que não se aplica na prática. É E não como se tem como se aplicar, né? Não, não, não tem não como. encaixa. Não encaixa. É. E às vezes eu tenho a impressão que é um cego guiando o outro, né? A gente que está na prática e que está na pesquisa, a gente sabe que assim, às vezes pode parecer uma metodologia ruim, mas é o que foi possível, é a melhor condição que você tem ali. Né? Então, nem sempre os trabalhos de revisão sistemática, eles são trabalhos para a gente se apoiar como uma verdade única. Tá? Então, isso também é uma discussão importante, porque assim, quando a gente fala de dor pélvica na gestação, a gente vai falar de exercícios de estabilização, a gente vai falar de suportes externos para dar estabilidade. Um desses suportes é o que a Dani trabalha bastante, que é o taping. Alguém aqui trabalha com taping? Ou já trabalhou? Silêncio. Que eu acho que eu Não, Camila, abri não. a aula errado. Deixa eu só dar uma olhada se está certo. Não, acho que está certo. Tá certo. Tá certo. É, tá certo, tá certo. Porque eu abri uma outra cópia, eu não sei se eu tinha. Então tá. Alguém aqui trabalha com taping? Já fez o taping na Camila respondeu que gestação? não. Ah, é? O A taping, Lívia e ele a Yara também responderam que não. Não, o taping, ele é uma forma da gente dar estabilidade externa, de dar um estímulo para esse ajuste biomecânico, para que tenha mais estabilidade nessa região do abdômen, da sacroiliaca, da síntese púbica na gestação. Então, ele é um recurso que vai estar ali com uma tensão mínima naquele tecido, mandando uma informação para o tecido se reposicionar e trazer estímulos contínuos para aquela musculatura garantir uma estabilidade, né? Mas para que a gente possa aplicar, seja um tape, seja um TENS, seja um exercício, a gente precisa saber avaliar, né? E eu chamo a atenção de vocês para uma avaliação dinâmica. Tá? É claro, você tem toda a história clínica, o exame físico. O que a gente pode pensar de exame físico na gestação? Para que a gente possa identificar essas alterações biomecânicas que podem trazer aí as consequências dessas dores na região da pelve. Então, a gente pode pensar numa avaliação de postura, tá? Quando você faz uma avaliação postural, você vai ver a dinâmica corporal do todo, como esse corpo que tem uma alteração de equilíbrio, de centro de gravidade, ele se ajusta sob a ação da gravidade.
né? Como que é essa transferência de peso? Para onde que essa gestante joga o peso do corpo? Você vê que a tendência dessa daqui, que eu achei bem interessante, é como se ela estivesse caindo para frente, né? Olha como ela faz o ajuste de equilíbrio aqui. Já tem gestantes que jogam o corpo para trás para compensar. Então, a gente pode perceber que existe um padrão para um aumento da lordose lombar, para uma hiperlordose lombar e para uma hipercifose torácica, às vezes compensada com uma hiperextensão de joelho, às vezes até uma flexão maior do joelho, vai depender de como aquele corpo se ajusta com isso, com as experiências que aquele corpo já tem também, né? Então, é importante a gente fazer essa avaliação postural e perceber esses desalinhamentos, essas adaptações posturais, para a gente entender de que forma que esse abdômen ele distendeu e que ele pode estar forçando muito essa articulação da síntese púbica, por exemplo. De... E é importante a gente observar que a avaliação postural feita em gestante é diferente da avaliação postural feita na mulher que não gesta. A mulher que não gesta, a gente vai medir, por exemplo, a diferença de um ombro para o outro. Na gestante, a gente não precisa ter essa medida. A gente não precisa ter a medida da escoliose dela, não precisa ter a diferença da altura, da espinha ilíaca. A gente precisa ter os pontos que nos chamam a atenção dessa postura. Por que esses pontos que nos chamam a atenção? Porque os pontos que nos chamam a atenção são pontos que provavelmente não vão mudar ao longo da gestação. Porque lembrem que essa postura ela está mudando semana a semana. E esses pontos que nos chamam a atenção, eles vão mudar também semana a semana. As compensações vão acontecer. Então, se a gente for na medida exata, semana que vem essa medida vai estar diferente. Se a gente anotar apenas esses pontos chamativos, a gente vai ter uma ideia da onde está localizado, principalmente aquele foco de dor dela. Então, vamos pensar nessa dor pública e nessa dor da sacroiliaca, pensar nessa região pélvica. O que é que pode, principalmente, alterar essa região pélvica? Então, principalmente, coluna lombar, principalmente sacro e cóccix, e abdômen, quanto está essa distensão de abdômen. Lê do engano aquelas que pensam que somente abdômen protuso. Às vezes o abdômen que é muito, que é pouco distendido, né, que é muito tenso, também pode gerar. Porque lembrem, o abdômen pega nessa parte de cima do púbis. Então, ele pode estar puxando demais esse púbis e não permitindo que esse púbis se adapte, que esse púbis se abra. A gente tem que prestar atenção também na abertura de perna. O comum, o normal, o esperado para essa gestante é que ela tenha uma abertura da base de sustentação dela. Então, a abertura dos pés para ela poder suportar, para ela poder se adaptar a essa nova postura, a essa mudança do centro de gravidade. Se ela não teve essa abertura, ela provavelmente essa pelve está sofrendo uma tensão maior. Se o joelho dela for varo, for valgo, for hiperestendido, essa região interna também pode fazer alguma tensão aqui embaixo, no púbis, na sínfise púbica. Então, tudo isso é importante a gente prestar atenção. Então, não é somente aquela barriga que está colocando essa pelve para frente, mas também aquela barriga que está colocando a pelve para trás. Não é somente aquele bumbum flácido, mas também aquele bumbum muito tenso, aquele glúteo que está super tenso, né? Super contraído, aquele cóccix que está
super contraído, aquele joelho em excesso estendido, ou aquele joelho em excesso super fletido. Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção como está essa postura em relação à pelve, baseando-se nas queixas dela. Então, se ela chega com a queixa de dor na sacroiliaca e dor na sínfise púbica, essa avaliação postural é muito importante para delimitar o que é que a gente vai fazer com essa mulher, porque tudo isso altera como está essa postura, como está esse abdômen, né? Como tá essas pernas, eu vou direcionar para um lado ou para o outro. Pode ir, Li. E é bem isso mesmo, né? E quando a gente faz essa avaliação postural, ela é estática. Aí você já tem esse desenho dessas rotações, dessas aberturas da pelve, dessas inclinações do corpo, mais para um lado, para o outro, mais rodado de um lado ou do outro. Mas é quando a gente coloca essa gestante em movimento que a gente vai ver como ela usa essa mecânica corporal, né? Será que tem uma instabilidade na região da coxa femoral e ela faz um andar onde ela tem uma queda do quadril para a lateral, com aquele Trendelenburg, perde a estabilidade da pelve por uma fraqueza de glúteo, entendeu? Então, a gente precisa pensar o quanto a marcha é importante no trabalho de movimento para a gente fazer movimentos que reproduzam a marcha para trazer essa estabilidade do tornozelo, joelho, coxo femoral e estabilidade pélvica. Tá? E o que acontece? O trabalho de estabilização, muitas vezes na gestação, ele é difícil da gente conseguir só com um movimento, tá? Só com o exercício. Então, quando a gente coloca um aparato externo, esse aparato vai ajudar no suporte dessa sobrecarga. Por isso que essa cinta de gestante, que normalmente eu uso no final da gestação, que eu indico, que é a cinta da Mercur, se vocês quiserem anotar, da Mercur ou da Salvapé. Então, é interessante deixar na região da espinha ilíaca, não na base do abdômen, mas na pelve mesmo, nessa região do ilíaco da pelve, e fazendo uma pressão, e aí você puxa a parte da frente dessa cinta para levantar um pouquinho o abdômen, tá? Então, ela tem que fazer um fechamento de força nas articulações da pelve a partir de uma leve pressão no ilíaco e tem que sustentar um pouco a barriga para elevar um pouco esse posicionamento da barriga, né? A forma como está aqui não é a ideal, né? Então, até na lateral tá ideal, mas aí eu puxo ela um pouquinho mais para cima, tá? Para dar essa elevação. Só que ela tá com uma calcinha que vem até em cima, é interessante isso também, né? Essa calcinha de gestante. Então, aqui eu quis colocar para vocês verem, né, que são movimentos que a gente consegue trabalhar essa descarga de peso, né, reproduzindo movimentos de marcha com uma evolução de carga. Então, eu coloquei essas imagens de Pilates, porque tem muitas gestantes que fazem Pilates, né? Então, esse lateral aqui, ele é muito bom, porque à medida que ela desce no reformer, ela vai trazendo essa descarga de peso, tornozelo, joelho, e quando ela empurra, e ela faz, ela pode até fazer um movimento com o braço também para ganhar esse espaço na lateral, então ela vai ganhando espaço na lateral da coxa femoral, nessa lateral do tronco, né, do abdômen, das costelas, e tendo essa estabilidade pélvica antes de treinar a marcha em pé. Tá? E aqui, esse já é um passo um pouquinho mais adiante, esse segundo exercício daqui, porque você precisa criar espaço, né? Se a gente pensar no ilho-psoas, no quadríceps, então é como se fosse ela fazer um agachamento a fundo, só que com reformer. Então, vai abrindo essa pelve, vai criando esses espaços com a contração do glúteo. Então, às vezes, esse movimento ele é interessante quando tem uma rotação. Então, para a pelve, por exemplo, se você imaginar um sacro que está mais rodado, né, ele está mais fundo de um lado e mais protuso do outro, quando você traz a contração do glúteo do lado que está mais para fora, ele tende a
empurrar esse sacro para dentro, tá? Então, isso é do lado que está rodado, quando a gente traz a contração do glúteo, a gente ajuda no alinhamento, tá? Do sacro também. Então, sempre buscando o alinhamento da pelve, mais essa ajuda do glúteo para a estabilidade do sacro ilíaca também, e essa posição vai abrindo espaço nessa coxa femoral, no ilho-psoas, no quadríceps, tá bom? Então, são exercícios que eu queria demonstrar um pouco para vocês como adaptação desse processo de marcha, tá? E aqui uma avaliação da marcha, para a gente só fazer uma breve revisão, né? Então, você tem as fases de apoio, que é quando o pé apoia no chão, né? Então, quais são essas fases de apoio? O contato inicial, que é o apoio do calcanhar, com a flexão do quadril, extensão do joelho e dorsiflexão. A resposta de carga, que é mesmo quando você vai soltando o peso do corpo, né? Que tem uma flexão de quadril e joelho, e essa plantiflexão. O apoio médio, quadril neutro, extensão de joelho, dorsiflexão. O apoio final, extensão do joelho, aqui o 4, extensão de joelho e quadril e plantiflexão. E o pré-balanço, que é quando você está com o pezinho lá para trás e você vai tirar o pé do chão. E aí a gente entra na fase de balanço, que é quando a gente passa a perna até colocar o pé no chão de novo, né? Para dar o próximo passo. Então, enquanto eu estou com um membro inferior, né, em balanço, o outro está em apoio, né? Então, os músculos que eu preciso, né, o quadríceps, os flexores de quadril, os estabilizadores da coxa femoral, para que eu mantenha esse alinhamento. Então, enquanto um está na fase de apoio de um lado, o outro está na fase de balanço, e aí eu vou vendo como que esse corpo se ajusta num bom alinhamento. Quais as rotações, quais os desalinhamentos, quais os desequilíbrios que se apresenta nessa marcha. Tá? Então, quando eu falo de sacroiliaca, de coxo femoral, quando eu falo de pubalgia, né, de dor no pubis, eu tenho que levar em consideração como é essa dinâmica durante o movimento, tá? Então, aqui a articulação sacroiliaca, para lembrar vocês, né, o sacro, a articulação sacroiliaca, e então você vai, por exemplo, se eu tenho esse desnível, né, no sacro que está mais protuso, se eu trago a contração do glúteo, a contração do glúteo vai empurrar esse sacro para dentro. Então, ela vai ajudar nesse retorno do sacro para o melhor alinhamento, tá? E aqueles testes de mobilidade da sacroiliaca, quando eu elevo uma perna, né? Então, isso ajuda você a ver se a articulação sacroiliaca está hipomóvel, hipermóvel, para onde que está indo o movimento, se está muito instável, né? Ou se tem muita compressão. Então, esses testes também são importantes. Lembrando que tudo na gestação são adaptações posturais, são ajustes e adaptações posturais. Né? E a gente vai pensar no sentido de garantir uma estabilidade, lembrando que isso é transitório, tá? E aqui a questão da pubalgia, eu procurei essas imagens aqui para mostrar que, por exemplo, jogador de futebol tem muita pubalgia, porque tem um desequilíbrio de forças. Então, às vezes, um desequilíbrio entre os dois adutores, né? E um desequilíbrio com o abdômen, às vezes o abdômen muito forte, às vezes o que a Dani falou, né? Não é só aquele abdômen que está distendido, o abdômen também está puxando para cima, com o desequilíbrio dos adutores, também traz um desnível nessa articulação do pubis, trazendo dor, né? E às vezes um processo inflamatório mais importante, tá? Eu já tive pacientes que no pós-parto não conseguiam andar da forma como abriu o pubis. Elas não conseguiam colocar o pé no chão e andar, né? Porque Eu realmente. tenho, eu tenho um paciente que é cirurgião, plástico, e ele tem pubalgia. Eu passei por uma amiga, né? Que eu não atendo homens, eu só atendo gestantes. Mas ele veio para mim e na avaliação eu disse para ele: você tá com fraqueza de adutores. Por quê? Abdômen tá puxando, adutor tá fraco. E ele, a princípio, ele não acreditou. E ele foi para minha amiga e eu disse para ela: manda ele fortalecer os adutores. Ele fortaleceu os adutores, melhorou a pubalgia. E às vezes tem o É desequilíbrio. básico, porque quando ele equilibrou as forças,
né? O pubis equilibrou. E às vezes tem um desequilíbrio, né? Um lado é mais forte do que o outro também, né? Então isso também traz consequências nessa articulação do pubis, tá? E aí falar um pouquinho dessas abordagens e a gente queria saber um pouco da experiência de vocês, né? A Dani, ela trabalha com técnicas manuais, eu trabalho com técnicas mais de movimento e também com técnicas manuais, né? Algumas terapias complementares aí, o taping e o TENS também. Você quer comentar alguma coisa do TENS, do taping, Dani? O TENS tem uma controvérsia, né, grande de aplicar o TENS no pubis. É, eu queria saber se alguém aplica aí o TENS no pubis, o que é que vocês acham do TENS no pubis, da proximidade aí do útero, né? Não aplica. Tem uma controvérsia muito grande aí. Eu aplico, principalmente por conta do desenho da corrente, né? E, é claro, tem medo de fazer. Mas quando a gente pensa no desenho da onda, ele não, o que mostram os estudos, é claro que não foram feitos estudos com gestantes, mas é uma intensidade baixa, uma intensidade tolerável, ela não é capaz de gerar contração muscular. Então, ela pode ser usada bem baixinha, e traz um conforto maior. Então, quando é uma dor que a pessoa está, inclusive, sem conseguir ficar com essa dor, mesmo sem movimento, né, parada, a gente pode aplicar o TENS, sim, para trazer um conforto maior, para trazer a mulher tirar a mulher do agudo, né, da agudicidade. Então, dá para aplicar bem localizado, não precisa ampliar o campo mesmo, colocar bem localizado os dois eletrodos e só ali. É bem baixinho, bem tolerável, não vai no limite da intensidade, vai bem baixinho, aumentando, dá para colocar, por conta do desenho da onda, tá? Cuidado, que tem que ser TENS mesmo, ok? O taping, vocês têm que prestar atenção no taping, se você precisa aproximar esse pubis ou se você precisa afastar esse pubis, o que é que está causando essa dor, se você precisa colocar para você trazer esse abdômen, porque o abdômen está muito rígido, ou se você precisa levar esse abdômen para cima, porque o abdômen está flácido, se você precisa trazer esse abdômen para cá. Então, o taping ele é muito fácil de ser aplicado, mas ele também tem que ter essa observação de como está esse abdômen e como está essa posição de pelve, né? Para você usar tanto na frente quanto atrás. Atrás, o TENS é tranquilão, tanto durante a gestação como na hora do trabalho de parto. Pode colocar, ele não vai atingir fibras, porque é muito, muito mais distante. Então, pode colocar o TENS até num limiar de intensidade maior. Mas se você ainda tem dúvida, ainda tem medo, ainda tem receio, usa o mesmo princípio da região anterior do pubis, tá? Num limiar que ela esteja sentindo bem, bem fraquinho, sem ir no limite dela. Taping atrás, você também vai nesse princípio de como está a postura, se ela está curvada demais ou se ela está retificada demais, se esse sacro e se esse cóccix estão para dentro ou estão mais retificados. Então, o que é que você vai fazer? Se você usa uma elasticidade maior do tape ou menor do taping, se você vai puxar esse glúteo ou se você vai deixar esse glúteo mais tranquilo, se você pode colocar ele em adutores também. Então, o taping é muito gostoso, muito fácil de se usar
e ela não precisa tirar para tomar banho, porque muitas vezes ela não consegue entrar no banheiro, ela não consegue abrir a perna, abduzir a perna para entrar no box, ela não consegue se movimentar por conta das dores que ela tá na pelve. Então, o taping é bom porque ela consegue ficar alguns dias com essa dor melhor, até sem dor, por conta do taping. Não precisa tirar ele. Então, ele é bem gostoso, mas a gente tem que saber para que a gente vai usar ele. E aí, vocês podiam trazer aí algumas coisas É, para a gente. Pode trazer que pelo a menos gente. dúvidas de vocês, né? É, Camila, Yara, Lilian. Eu tô com uma paciente, boa noite. Ela é gestante de 34, tá com 34 semanas e ela fraturou não, né? Eu acredito que foi um estiramento muscular na região do quadril, glúteo médio, glúteo máximo, piriforme, e ela sente muita dor na passada, né? Pra andar. E eu fiquei com medo de fazer eletro nela, né? Porque, como eu já falei, eu tenho medo de fazer eletro, então eu fiz muita liberação miofascial. A gente tem lá na clínica o Hypervolt, que é aquele massageador que ele vibra, que parece uma pistola. Isso, esse mesmo. Eu não liguei o vídeo porque eu tô no escuro agora. E eu fiz o laser, né? O infra e o red. Ela falou que melhorou, mas ela ainda sente muita dor. Então, eu acredito que ela está num processo agudo de inflamação da região, porque estava levemente vermelho. Então, eu indiquei também o gelo para ela. E não sei se tem mais alguma coisa que eu poderia ter feito. Ela está com medo de movimentar? Não, ela tá com muita dor. Muita dor. Eva dela de 8 para 9. Tá. E ela consegue movimentar mesmo com dor ou não? Ela tá andando, mas ela tá evitando. Ela é médica obstetra, inclusive, Aham. e ela opera o dia inteiro, então ela fica Tá. muito tempo em pé. Uhum. Dani, o que que você acha do taping para ela, nesse caso? Era isso que eu ia dizer, do Né? taping, né? Até porque se ela tá com uma dor mais crônica, o TENS não vai fazer muito efeito, né? O TENS é muito bom para uma dor aguda, então ele tira, ele desagudiza aquilo, mas ele não mantém por muito tempo. Então, dores Na crônicas, o verdade, TENS não ainda tá tem. agudo. Ainda tá agudo, tem 9 dias de dor. Então tá bem agudo. Por isso que eu Você indiquei o pode gelo. usar a bolinha de tênis. O gelo, eu acho que o gelo não vai chegar. Se for piriforme, por exemplo, o gelo não vai chegar lá, né? Aham. Tem 3 camadas ainda de glúteo aí. Então, o gelo não vai conseguir chegar. Mas O você pode gelo você usar a coloca bolinha de onde, tênis. Yara? Você coloca na Não, coxa eu, femoral? O gelo? não, eu indiquei para ela fazer em casa, direto mesmo, local, no glúteo máximo. Ah, no glúteo. Tá. Isso. Mas não na lateral, não no quadril, na coxa femoral. Não, não, eu indiquei direto no glúteo. Então, eu também senti um pouquinho de tensão de quadrado, mobilidade Tá, torácica também estava um pouco comprometida, então eu também fiz um pouquinho de mobilização tá, torácica e liberei quadrado também. tá. Quadrado e a torácica deve ser porque ela está com dor. Então, ela deve estar Isso. contraindo isso pela dor. Se você passar exercícios de mobilização, que ela use esses glúteos para essa mobilização, então, antero-posterior, essas lateralizações de pelve, ela vai mobilizar bem essa região, inclusive mobilizar quadrado nessas lateralizações, vai ser interessante para ela ir soltando tudo isso. Se você colocar ela na bolinha de tênis, você fazer o movimento com a bolinha de tênis, depois colocar ela para sentar na bolinha de tênis e ela fazer o movimento em cima da bolinha de tênis, você vai liberando esses pontos de tensão da musculatura mais profunda e melhorando tudo isso. Eu não faria num agudo esse movimento do massageador,
Por quê? Porque se for uma lesão muscular, essa recuperação ela é retardada por conta do movimento brusco. Mas se você fizer um movimento mais lento, um movimento mais minucioso, essa recuperação muscular ela acontece de maneira mais concisa. Mas um movimento mais brusco, a recuperação ela tende a doer um pouco mais, a retardar a recuperação muscular, sabe? Então, é um movimento mais lento, mais calmo, uma massagem mesmo, você ir no manual ali e não ir tão brusco. Então, às vezes, o massageador sim, mas não aquele massageador tão rápido, tá? Mas uma massagem manual, lenta, calma, tirando o nódulo de tensão. Pensar assim no nódulo de tensão e pensar na fáscia. E que fáscia ela é calma, ela pulsa, ela vai aos poucos. Então, pensar nisso. Então, passar para ela exercícios de mobilização e de mobilização, como ela está gestante, a musculatura ela precisa de oxigênio, então ela precisa de resistência. Então, movimentos lentos, movimentos de calmaria, movimentos que usam esse oxigênio. Então, até a própria bolinha é um movimento calmo. Então, fazer mobilização das articulações que usem esses músculos com calma e que trabalhe esse pulsar dessa face. Maravilhoso. E Ótimo, perfeito. oi, Yara, olha só, como é que eu Ui. faço isso? Eu não tenho mais estúdio de Pilates, né? Eu não trabalho mais com estúdio de Pilates. Mas como é que eu faço isso? Ela de lateral, com o pé na parede, deitada na maca, Hum. Mas tá? lá na clínica que eu trabalho tem estúdio de Pilates, então tem reformer. Ah, Dá legal. para E fazer. aí, aí você pode vir atrás dela e ir liberando. À medida que, se ela fica com o joelho um pouquinho flexionado, né? Você vai liberando a parte do glúteo dela, porque ela tá ali com o joelho flexionado. Quando ela vai esticando, que o glúteo vem contraindo também, o que você vai fazendo? Você vai pedindo para ela alongar o braço, e aí você vai ganhando esse espaço na lateral e do quadrado lombar, tá? Então você consegue fazer uma liberação junto com o movimento. É bem legal. Isso, Ah, legal, ótimo, tá? maravilha. Eu não tenho reformer no consultório, mas eu faço com ela empurrando a parede, Ah, legal, entendeu? E dá o mesmo efeito. É. ótimo. E aí, Em relação ao... às vezes eu peço para ela puxar o braço para frente, com o braço na minha mão, e ela vai deslizando o bumbum para trás e o braço para frente para deslizar as costelas mesmo, para abrir espaço. Ao invés de ser assim, ela vai deslizando o bumbum para trás, a mão para frente, enquanto ela está com o joelho flexionado, entendeu? Então, eu faço uma Entendi, pequena rotação no tronco. Então, com o ombro para frente e a pelve para trás, elas vão sentir entendi, alívio também. E desse jeito que a Dani falou, eu vou colocando um pouco de pressão, ela vai respirando, à medida que ela solta o ar, eu ajudo no ganho de espaço com a minha mão, e eu vou soltando essa tensão mais superficial, mais devagar, sem pressa, com ela percebendo as camadas de pele, de tecido que vão sendo mobilizadas, entendeu? Isso traz muito resultado mesmo. maravilha. Em relação ao outro exercício que está do ladinho, eu fico Uhum. com um pouco de medo quando eu percebo uma instabilidade no quadril por É, conta de apoio unipodal. Mas tá. nesse caso não tá unipodal porque tem o joelho Isso, apoiado, né? Ah, tá, exatamente, exatamente, tá bom. né? E aí, por exemplo, se você tiver um banquinho, alguma coisa, eu tenho como se fosse um banquinho, e ela apoia para fazer esse semi-agachamento, entendeu? Então, eu consigo essa abertura da pelve, dessa região anterior aqui, né? Com a contração do glúteo de um lado e a contração do glúteo médio do outro. E aí eu vou devagar, ela só vai abaixando quando ela tem estabilidade. Se ela vai num ponto que ela tem uma hipermobilidade, que ela perde estabilidade, ela não trabalha naquele ponto de agachamento,
tá? E às vezes o movimento mínimo, ela já tem uma ativação importante para estabilizar essa pelve. Não precisa fazer o agachamento até embaixo. Eu trabalho essa Maravilha. posição, ela em posição de príncipe. Sabe como se ela estivesse propondo alguém em casamento? E aí ela fica nessa posição de príncipe e faz um movimento de antero posterior. E aí ela consegue trabalhar glúteo, Também. consegue trabalhar Isso, ilho-psoas. Então isso é muito é isso bom. mesmo. É. Eu faço essa também no Cadillac, dá para fazer também, eu faço igual a Dani propôs, e Uhum. às vezes eu associo com uma rotação de tronco. Ela Legal. leva o quadril para frente e faz Uhum. uma rotação de tronco do mesmo lado do quadril. Isso, legal. Bacana. Bacana, Yara. E você sente como muda, né? Como melhora, né? Sim, alivia bastante, elas gostam bastante. Legal. E assim, a educação dela é muito importante, né? Por exemplo, ficar sentada muito tempo, a forma como ela coloca o sapato, né? Evitar movimentos bruscos, movimentos que você desalinha muito a pelve, né? Com muita rotação de tronco, o mais alinhadinha possível. Então, é importante a gente estar orientando. E como base de movimento, eu gosto da elevação pélvica, tá? Que pode ser na bola, com o joelho flexionado ou com o joelho estendido. Essa elevação da pelve, né? Ela traz uma contração de glúteo, e quando você vai fazendo um pouquinho de rotação externa do glúteo, mas com a contração do adutor, que pega o adutor mais posterior, que é a região do grácil, você traz toda uma diminuição de sobrecarga na sacroiliaca dela. Tá? Então, você consegue esse fechamento de força posterior, né? É como se fosse, eu falo assim, você vai apertar uma purga no meio das suas nádegas, tem que matar essa purga. Então, você tem que apertar bem, e aí você vai colocar a sua mão, os seus dedos ali, na região do adutor posterior, para ela sentir a pressão que ela faz posterior nos adutores posteriores, quando ela faz a elevação da pelve, tá? Então, isso ajuda a estabilizar bastante essa região da sacroiliaca, da lombosacra. Quer comentar, Dani? E dependendo do nível dela, você pode colocar ela para fazer essa elevação, essa ponte, em cima da balance ball, né? Com os pés, cada uma numa bola, por exemplo, e também com a overball entre os joelhos apertando. Então, isso vai dependendo do nível dela, da capacidade dela de fazer isso. Se você colocar uma mulher não treinada para fazer isso, ela não dá conta. Então, você vai testando. Se ela for dando conta, você vai acrescentando. Então, primeiro tenta a ponte sozinha, depois tenta a ponte em cima de uma balance ball, depois tenta em cima de duas balance ball, depois tenta em cima de duas com a overball no meio do joelho, e apertando, e aí você vai acrescentando as coisas, e aí você vai conseguindo um ajuste melhor, um trabalho melhor e um recrutamento maior da musculatura para estabilizar toda essa região pélvica. Tá mudo, Li. Eu gosto da banda elástica no joelho, quando vai fazer, por exemplo, um trabalho para trabalhar um pouco de quadríceps também, né? Coloca a banda elástica no joelho só para gerar uma tensão dessa parte do glúteo médio do quadríceps, né? Então é como se ela tivesse com as costas encostadas na parede, só que com o pé um pouco mais à frente e mantivesse o joelho em flexão, tá? E aí eu coloco a overball entre os dois joelhos. Então, ela vai estar fazendo uma leve pressão para manter a banda elástica, só ali, sem fazer força, só para manter aquela estabilidade ali, mas com o overball no meio, também fazendo uma pressão nessa overball. Então, eu falo assim: olha, quando você soltar o ar, você vai apertar a overball. Quando você puxar o ar, você deixa a overball mais leve e faz uma pequena pressão para abrir o elástico.
Quando você soltar o ar, você aperta o verbal, e aí você vai sentindo crescer o topo da cabeça, trazendo toda a estabilização para o abdômen, para o quadril, tá? E trazendo essa contração do assoalho pélvico, muitas vezes eu solicito junto para ter mais estabilidade lombopélvica também. E esse é um dos exercícios que mais melhora essas dores, né? Quando a gente trabalha o adutor. Pode fazer com ela deitada ou com ela semi-agachada na parede, encostada na parede. Exatamente, exatamente isso, né? E, e aqui a importância. Pode falar. Só uma coisa rapidinha, uma dica que eu dou muito para minhas pacientes também, que eu acho, parece besteira, mas não é, a forma que elas colocam, você falou do sapato, mas para colocar a roupa e principalmente entrar dentro do carro. Porque elas já vão direto com apoio unipodal e entra no Verdade. carro. E então eu oriento elas sentarem primeiro e depois colocarem as pernas para dentro. Porque é uma coisa que todas elas fazem, né? Então, o cuidado para entrar no carro também eu acho importante. Né? É super importante. É, e evitar ao máximo essas rotações e desalinhamentos, né? Tudo que ela puder fazer com o melhor alinhamento possível, né? Sem tanta rotação, sem tanto desequilíbrio, é melhor. E o que a gente reforçou muito no webinário é a necessidade de a gente ter um plano de tratamento que seja personalizado, individualizado, tá? Então, a gente discutiu aqui possibilidades terapêuticas, mas a gente sabe, por exemplo, que o exercício vai mudar dependendo do que você encontrar de alteração musculoesquelética, dependendo de como ela tem uma experiência de dor, né? De como é a dinâmica de comportamento dela, como que é a postura no trabalho, dependendo de como ela faz exercícios físicos ou não faz, né? Então, você tem que ajustar tudo à condição de cada paciente. Essa é a grande dificuldade que às vezes a gente tem, porque quando a gente não sabe fazer essa adaptação e a gente segue protocolos, a gente percebe que a gente prejudica mais do que a gente resolve, tá? Então a gente chama muita atenção de vocês para essa questão individualizada e personalizada dos nossos atendimentos, e isso a gente falou muito no webinário, tá? Os ajustes dinâmicos, discutir como monitorar e ajustar o plano de tratamento com base nas respostas da paciente. Então, quando a gente faz um planejamento ao longo das sessões, ele não vai ser uma coisa fixa também. Então, todo dia que a pessoa chega para você, mesmo você tendo um planejamento ao longo das sessões, o planejamento mínimo, no momento que a pessoa chega, você vai perder ali uns 10 minutinhos para conversar com ela, saber o que ela fez, o que ela não fez, por que não fez, o que ela teve de dificuldade, como que foi a Deu dinâmica certo, dele. que não deu. Exato, né? Você precisa fazer esse alinhamento, realinhamento, reajuste, né, do seu plano de tratamento, né, das necessidades individuais daquela paciente, para você poder monitorar a sua evolução, para você poder monitorar o seu sucesso de tratamento. Exatamente. Então, é fundamental que esses ajustes eles sejam dinâmicos da nossa parte e que a gente pense numa melhoria contínua. Cada dia que a gente está com a paciente é uma forma da gente poder avaliar e traçar necessidades de adaptação daquilo que a gente traçou no plano de tratamento dela, tá? E não simplesmente falar assim, já ela entrou para você e você tem um planejamento até a última sessão, né? Isso muda, tá? Então a gente nunca deve pensar em termos de protocolos. E é justamente por isso que a gente traz esse artigo aqui, né? Que é um artigo de revisão sistemática que fala dessa dor na gestação, dessa dor pélvica, né? Dor lombar e dor pélvica. E eu coloquei para vocês o link, vocês conseguem baixar, tá? Então, só um comentário breve sobre o artigo, né? Muitos estudos examinaram os efeitos de um programa de exercícios de estabilização envolvendo o treinamento do assoalho pélvico e dos músculos abdominais para aumentar as forças compressivas nas articulações sacroiliacas.
Alguns estudos mostraram resultados positivos na redução da dor. No entanto, há espaço para melhorias devido a, isso que o artigo comenta, resultados insatisfatórios em mais de 6 a 40% das mulheres. Então, o que acontece, né? Eles não consideram bons porque você tem de 6 a 40% das mulheres que passaram por esses programas de exercícios dizendo que foi insatisfatório. Então, tem uma variação muito grande. Então, tem trabalhos que falam de 40%, de 6%, tem trabalho que se fala de 20%. Então, uma variável muito grande para você realmente falar assim, nossa, 20% das pessoas melhoram, 30% das melhoram. Não, tem uma variável grande aí. Ao longo do tempo. Então, ele considera como de 4 a 12 semanas um longo tempo, o que eu não considero. Por ter experiência na fisioterapia, quando você trabalha com dor, de 4 a 12 semanas não é um tempo longo para alívio da dor, tá? Porque tem, ainda mais na gestação, com todas essas adaptações posturais que o corpo sofre, que você muitas vezes só vai ajustar. Você não vai conseguir mudar uma postura dela, né? Ou mudar um comportamento. Além do que essa postura está em constante mudança, porque ao longo dos meses ela vai ganhando peso, vai tendo mais sobrecarga, né? Então, isso aqui eu não acho que é uma coisa que condiz, tá? Falta de evidência dos efeitos da estabilização no alinhamento e conformidade das juntas da sacroiliaca. Então, assim, você não tem como dizer que a sacroiliaca ganhou estabilidade, porque você não tem exame de ressonância, porque você não tem uma metodologia de avaliação do que melhorou no alinhamento dessa sacroiliaca. Só que quando você fala de dor, nem sempre você fala de uma alteração biológica num ponto. Entendeu? Então, tem questões do movimento, do exercício, do toque, que a gente, e da forma como a gente olha para o paciente, da atenção que a gente dá, que isso traz repercussões na melhora dos sintomas de dor e de qualidade de vida dessa pessoa que a gente está atendendo, tá? E não necessariamente porque mudou uma questão biológica, tá? Exercícios recomendados, então, assim, importância dos exercícios de acordo com o estudo, que os exercícios recomendados para dor lombar e dor pélvica posterior incluem programas de exercícios pélvicos com dispositivos de realinhamento, que são as bandagens, que são esses tipos de cintas que dão essa sustentação. A yoga, o pilates, exercícios aeróbicos e de resistência, tipóia e bolas de Bobat, e o que acontece? São recomendados exercícios com isso. Então, você pode usar diversos tipos de apoios, bolas, né? Então, o que normalmente a gente está acostumado a fazer. Só que, com relação às evidências, diz que poucos estudos são de alta qualidade e fornecem evidências fortes sobre a eficácia e segurança desses exercícios. Então, é o que a gente chama sempre atenção, né? A gente precisa entender que quando a gente trabalha com exercício, não é a mesma coisa de quando a gente trabalha com medicamento. Né? Então, tem variáveis que já são por si só vieses de uma pesquisa científica. E que às vezes não é que a metodologia é ruim, é porque para a gente aplicar o exercício, o programa de exercício, ele vai ter sempre esses ajustes, essas metodologias ruins, entendeu? Porque os trabalhos de revisão sistemática chegam sempre no mesmo ponto. As metodologias são ruins, né? Mas a gente tem que entender por que elas são do jeito que são, e não que necessariamente são ruins, mas é que falam de como é a nossa atuação, que a gente não consegue colocar o que a gente faz numa caixinha igual para todo mundo, e depois comparar várias caixinhas iguais para saber se aquela caixinha ela resolve ou não. Né? Então, existe essa dificuldade mesmo, que é uma dificuldade do nosso trabalho, tá? Do trabalho em si, não que seja um problema, né? Eu não vejo isso como um problema, eu vejo que a gente tem que mudar a forma de avaliar a qualidade dos trabalhos, né? Os exercícios de estabilidade central é mais eficaz que o exercício geral na redução da dor e melhoria da função física em curto prazo. Então, isso é interessante. Então, se a
se a paciente fizer uma caminhada, fizer um exercício que não tem uma especificidade para estabilidade, isso não vai melhorar quanto o exercício de estabilidade melhora. E exercícios com esse dispositivo de ajuste mecânico, né, ele é mais eficaz do que a estabilidade central. A gente sabe disso, porque nem sempre o exercício com essas contrações vão ser suficientes para dar essa estabilidade, né? E é importante que a gente vá pensando também em formas não invasivas, né, de trabalho na gestão da dor durante a gestação, né, porque isso reduz o uso de medicamentos, né, traz qualidade de vida para essa gestante, tá? É, o que acontece, né? Necessidade de pesquisas futuras, identificar subgrupos de pacientes que respondem a intervenções específicas. Então, é como se o trabalho chega à conclusão de que você tem que comparar vários trabalhos iguais para dizer se aquilo resolve ou não, né? E estudos futuros devem evitar misturar categorias de pacientes e tipos de intervenção, o que também é muito difícil, né? Então, a gente difícil, mesmo que a gente pegue uma técnica de RPG, essa técnica de RPG a gente vai trabalhar com cadeia aberta, cadeia fechada, de acordo com a alteração de cada paciente. E fica difícil a gente selecionar um público de um paciente com uma alteração específica e trabalhar a cadeia, só uma cadeia com aquele público específico, né? Porque a técnica não é para isso, aí a gente não aplica a técnica, né? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem na fisioterapia. E a proposta daqui hoje foi essa troca de experiência, né, e melhoria contínua, e dizer para vocês que a gente tem aí o nosso trabalho de supervisão, e como a gente está começando esse nosso trabalho de supervisão, a gente tem uma oferta especial para uma conversa. Então, quem quiser, né, tiver disponibilidade de conversar com a gente, né, de bater um papo, de querer um direcionamento, que está com alguma dificuldade. Então, são 2 horas, é individual, pode ser comigo ou com a Dani, e a gente está com essa oferta especial aí no mês de junho e julho por R$ 74, né? Essa supervisão individualizada, que realmente é uma forma que a gente quer estar mais próximo de vocês, entendendo quais as dificuldades que vocês têm no negócio, né, que vocês tocam, quais são as dores, as dificuldades, né, quais são os objetivos que vocês têm aí profissionalmente, né, e como que vocês utilizam as ferramentas que vocês utilizam na prática clínica de vocês, né. E é isso, a gente convida vocês para que vocês venham, né, mudar a sua abordagem clínica em fisioterapia e obstetrícia, e para que junto a gente possa desenvolver, né, um roteiro prático, porque eu e a Dani, a gente quer estar aqui para ajudar, auxiliar vocês aí na conquista, né, de novos rumos, novas fronteiras aí na fisioterapia, certo? Certo, então a gente convida vocês a estarem com a gente para melhorar a prática clínica de vocês e juntas para alavancar a fisioterapia em obstetrícia, que a gente está aí para isso, né? Muito bom, meninas. Obrigada pela Não participação de assistiram vocês. os webinários, assistam, né? Assistam porque valem a pena. A gente passou muito tempo lá e a gente vai fazer mais momentos desse de estudo de caso, de discussão, para que a gente vai sempre alternar os horários, né, Li? Para poder contemplar todo mundo. Exatamente. Então, estejam presentes. É que a gente não queria deixar de fazer, por isso que a gente marcou hoje, né? A Dani está aí na correria, hoje foi um dia intenso para ela de atividades, né? Então, mas a gente não queria perder, porque a gente quer pelo menos uma vez por mês estar com alguma atividade com vocês, tá? Então, a gente fica à disposição, viu, Yara, viu, Lilian? Né? Divulguem o nosso trabalho, divulguem o trabalho de vocês, participem das nossas lives toda quarta-feira, às vezes 15, 20 minutinhos, a gente entra por volta das 4 horas da tarde para um bate-papo na live também, tá? Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite, Dani. Bom descanso para você. Bom descanso para você também, Li. Um Beijo. beijão. Boa Tchau. noite, Boa meninas. noite. Tchau.